Degraus da espiritualidade. Um projeto para 2012. Uma meta que devemos ter em 2012. E nós vamos ver estes degraus a partir de uma história sobre Jesus, sobre o próprio Jesus. Vamos ler o texto que está em Mateus, Evangelho de Mateus, o início do Novo Testamento, das nossas Bíblias, a partir do capítulo 4, capítulo 4, a partir do versículo 1. Mateus 4, de 1 a 11. Vamos ler. Está projetado. Em seguida, Jesus, conduzido pelo Espírito Santo, retirou-se para o deserto, a fim de ser ali tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: A Sagrada Escritura diz: Não se vive só de pão, mas também de toda palavra que vem de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque diz as Escrituras: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, eles hão de segurar-te nas mãos para evitar que magoes os pés contra as pedras. Mas a Escritura diz também: Não tentarás o Senhor teu Deus, respondeu Jesus. O diabo levou-o ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe dali todos os países do mundo com as suas grandezas e disse: Tudo isso te darei, se de joelhos me adorares. Jesus respondeu: Vai-te, Satanás, a Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. O diabo então deixou e aproximaram-se alguns anjos que começaram a servi-lo. Vamos orar. Senhor, querido Deus, Pai nosso, estamos diante da Tua palavra, que conta um episódio da vida de Jesus. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos capacite para entender a Tua vontade nesta manhã. A mim e aos Teus filhos e filhas que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, esse episódio da vida de Jesus tem 3 personagens. 2 a gente entende muito rapidamente. Um personagem, ou uma personagem, é o diabo. A outra, o próprio Jesus. Mas há um terceiro, que é o deserto. Quando lemos na Escritura Sagrada sobre deserto, devemos entender que o deserto simboliza, significa circunstâncias adversas, problemas, algo que somos chamados a atravessar. É muito interessante que o povo de Israel caminhou 40 anos no deserto, numa travessia
em direção a uma promessa, a uma terra de promessa, a uma terra prometida, onde manava leite e mel. E é interessante que Jesus fica no deserto 40 dias. Os 40 se repetem. E o deserto se repete. E o deserto significa as adversidades da vida, as quais temos que atravessar. O deserto pode ser considerado uma personagem. Segunda personagem, o diabo. É muito interessante que algumas traduções usam mesmo a palavra diabo. E diabo é adversário. Diabo é aquele que não deveria estar, mas está. É adversário. É o contra nós, não a favor. E Jesus. E a maioria de nós conhecemos esta história de Jesus no deserto, mas perdemos um pouco a história porque a nossa cabeça para no diabo, para no deserto, para no diálogo do diabo com Jesus e para muito pouco naquilo que Jesus diz. E é exatamente o que Jesus diz que nos interessa nessa manhã, porque ele apresenta os degraus da espiritualidade. Mas é interessante situar este relato com um texto que Jesus gostava muito. E esse relato está baseado nesse texto. É o texto de Deuteronômio, o chamado quinto livro de Moisés. Quando começamos a Bíblia, o quinto livro é o Deuteronômio. E há 2 capítulos neste quinto livro que Jesus cita muito, que são os capítulos 6 a 8. Ora, os capítulos 6 a 8, Jesus utiliza muito nas suas pregações e vai estar presente. Esses capítulos vão estar presentes, então, aqui nesses degraus. Mas vamos nos lembrar de um texto-chave em Deuteronômio 6, versículo 5. De memória, todo mundo se lembra. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e com todas as tuas forças. Está lá. Deuteronômio 6,5, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Queridos irmãos, vamos ter então o primeiro degrau. O primeiro degrau é muito interessante, porque o primeiro degrau me chama a eu me voltar para dentro. Ele me chama a olhar para dentro. E lá em Deuteronômio 6, nós estamos vendo como Jesus está utilizando isso. Está traduzindo isso, dizendo ao adversário, olha, cara, se manda. E como ele faz? Deuteronômio 6,12 diz um negócio muito interessante. A frase simples, estranha, diz: fique atento a você mesmo. Fique atento a você mesmo. Queridos, este é o primeiro degrau da espiritualidade. Fique atento a você mesmo. Isso está, ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Por quê? Provérbios, escrito por Salomão, nos diz que do coração procedem as fontes da vida. Ora, para os hebreus, o coração estava ligado aos desejos e vontades.
os meus desejos, as minhas vontades, são definidas lá para os hebreus pelo coração. Ama ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, porque a tua vida procede daí. Vocês já devem ter ouvido uma expressão que todos nós gostamos muito. Exame de consciência. Somos chamados a fazer um exame de consciência. A olhar para o nosso coração e ver quais são os sonhos, quais são os desejos. Quais são as vontades que estão mobilizando a minha vida? O que é que mobiliza a minha vida? Isso está no meu coração, está na minha mente, na minha consciência. E é por isso que no próprio Deuteronômio diz, na sequência do texto, tome cuidado para não esquecer o Senhor que te libertou da escravidão. Tome cuidado para você não esquecer o Deus que te tirou da escravidão. Bom, talvez você diga, não, pastor, eu nunca fui escravo. Se você tomar como literalidade, creio que você não foi escravo. Mas se você ver o simbolismo da expressão, todos nós, em algum momento, enfrentamos perigos e problemas de escravidão que o Senhor nos libertou. Por isso Deuteronômio diz, tome cuidado, não esqueça do Senhor, porque Ele te libertou da escravidão. E é por isso que a primeira frase bombástica de Jesus para o adversário, para aquele que está, mas não deveria estar, diz, não se vive só de pão, mas também de toda a palavra que vem de Deus. Jesus está dizendo que eu não vivo só dos meus desejos, das minhas vontades, nem mesmo só do suprimento das minhas necessidades imediatas. Jesus está dizendo que eu não posso esquecer que eu vivo de algo maior, que é a vontade de Deus para a minha vida. Agora, eu só descubro isto se o primeiro degrau for eu ficar atento comigo mesmo, se eu ficar atento, se eu olhar para dentro e se eu ver aonde está repousando os meus desejos, a minha vontade, as minhas prioridades. Eu tenho que olhar para mim. A espiritualidade começa assim, você olhando para você mesmo. Há um segundo degrau. O segundo degrau é, seja fiel e Deus vai sorrir para você. Continuando o texto, que nós vimos que Jesus está trabalhando esse texto ali diante do adversário, confrontando o adversário com esse texto, diz, é o mesmo texto, Deuteronômio, que nós recitamos juntos, ama o Senhor teu Deus com toda a tua alma.
Queridos irmãos, normalmente nós temos uma visão de alma excessivamente espiritualizada, né? Nós achamos que a alma é uma parte do nosso corpo que sai, que vai embora, tal. Mas, normalmente, no Antigo Testamento, na Bíblia de conjunto, quando se fala de alma, se está falando de vida. Vida. A totalidade da vida, vida plena, é minha alma. Isso a gente vê quando Deus fez o ser humano. Ele fez um boneco, né? Um boneco de barro, um boneco do pó, um boneco do chão. Ele fez um boneco e sopra no boneco. Sopra o seu espírito, sopra no boneco. E aí o texto nos diz que ele é feito, aquele boneco é feito, alma vivente. É uma tradução. Outra tradução é ser vivente. O que está dizendo? Que aí ele tem alma, aí ele vive, ele tem vida. Então, ama o Senhor teu Deus com toda a tua vida. E reparem, se quando eu falei do coração, eu falei de desejos, eu falei de projetos, eu falei daquilo que está na minha cabeça, daquilo que me mobiliza. Agora eu falo do que eu faço. Do que eu faço. Porque a vida é isso. Plenitude da vida é exercer a minha materialidade, a minha capacidade de produzir coisas, de fazer coisas. Isso faz parte, isso é vida. Eu caminho, eu abraço. Eu uso o meu corpo. Ama o teu Deus, o Senhor, com toda a tua vida. Aí voltamos ao Deuteronômio que Jesus está usando. E a gente vê isso no diálogo. Olha o que o texto diz, olha que interessante. Pratiquem o que é justo e bom diante do Senhor. Para quê? Para serem felizes. Relaciona a felicidade com a tua vida. Relaciona a tua felicidade com aquilo que você faz. Ah, queridos irmãos, é muito interessante. Porque na vida nós podemos fazer quase todas as coisas de duas maneiras. Nós podemos fazer coisas, ou as coisas que queremos fazer, mantendo nossa fidelidade a Deus. E podemos fazer coisas sendo infiéis a Deus, não nos preocupando com Ele, ao contrário, passando em cima ou por cima do nosso próximo, passando por cima daquele que está ao nosso lado, pisoteando nele, e com isso eu estou trombando com Deus. Por isso, Jesus vai dizer para o adversário, para o inimigo, para aquele dentro da espiritualidade que nos confronta, Jesus vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar a Deus? É optar pelo caminho próprio. É optar pela infidelidade. Eu faço as coisas, ou eu faço coisas, sem pensar antes. E depois que o abacaxi está na mesa, eu peço a Deus para descascá-lo. Mas fui eu que coloquei o abacaxi lá. Aí eu digo: Deus, me salva dessa. Ou seja, eu fui infiel. E depois eu peço a solução a Deus. Resolve. Por isso Jesus diz para o adversário: você não deve tentar o Senhor teu Deus. Isso é tentá-lo. O que é tentar aqui? É provocá-lo. Por isso o texto diz: olha, se você quer ser feliz,
na vida. Pratica o que é justo, o que é bom diante dele. E, logicamente, isso gera frutos nos teus relacionamentos, na tua convivência. E Deus, então, estará contigo, ou melhor, Deus sorrirá para você. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas. Você pode estar até mesmo no deserto, atravessando o deserto, enfrentando uma circunstância que você não queria. Mas, quando você entrega o teu caminho ao Senhor, Ele completa. Aí sim, o que falta, o que você não pode fazer. Ele completa o que os outros fizeram contra você. Ele entra na briga. Por isso, o segundo degrau da espiritualidade é fidelidade. Não provoque Deus. Não seja infiel. São 3 degraus que Jesus trabalhou respondendo ao adversário. Terceiro degrau, muito interessante. Você é bem-sucedido, mas não é Deus. Ama o Senhor teu Deus com toda a tua força. Está lá no texto que nós vimos Jesus usando. Ama com a força com que você faz. Ama com o que você faz. E, logicamente, repara só, se você ama a Deus com toda a sua força, com aquilo que você faz, Deus vai sorrir para você. E repara bem, você vai passar pelo deserto. Você vai atravessar o deserto. Você vai sair do deserto. E você vai entrar na terra prometida. Qual é a terra prometida? Você que sabe. A terra prometida está ligada à promessa de Deus para a tua vida, que você já sabe qual é. Sucesso? Claro, pode ser, não há nenhum problema em você ser bem-sucedido em qualquer área da vida. Tendo sido fiel. Sendo fiel. Então, você é bem-sucedido empresarialmente, como acadêmico. Você é bem-sucedido no teu trabalho, não importa que trabalho seja. Você, de fato, cresce naquilo que você faz. E você prospera. Nem toda prosperidade necessariamente é material. Você pode prosperar afetivamente. Isso é importante. Tendo uma família que você ama e que te ama. Você pode prosperar emocionalmente, superando problemas de personalidade que você tinha e que Deus foi te mostrando como no deserto você aprende a superar o deserto, a vencer o deserto e a entrar então na terra prometida. Se você parar para pensar, você sabe qual é a tua. Ela está ligada lá no início, aos teus desejos. Nem todo desejo é equivocado, é errado. A tua vontade, os teus planos. E aí, Deuteronômio 8, 17, 18, diz uma coisinha para nós e para vocês que já atravessaram o deserto e estão gozando da terra prometida. Diz assim: não digas,
Eu é que consegui fazer esta enorme riqueza, com toda a minha força, com as minhas próprias mãos. Lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá a força para criares a riqueza. O que ele está dizendo aqui? Você entra na terra da promessa, no plano de Deus para a tua vida. Você se realiza, você está bem. E agora, em outras palavras, me lembrei de Davi, de Michelangelo, porque Michelangelo, depois de fazer Davi, de esculpir Davi, que é uma das estátuas mais lindas que já produzimos na história, ele olha, ele fica embasbacado com a maravilha que ele fez, bate na perna de Davi e diz: parla. Que maravilha! Todos nós gostamos de ser bem-sucedidos. E Deus quer isso de cada um de nós. Deus quer que o deserto fique para trás. Mas lembre-se, você é bem-sucedido, mas não é Deus. Não se coloque no lugar dele e diga: eu sou o bom. Eu sou o ótimo. O rei das cocadas, todas elas, brancas, pretas, marronzinhas. Na Bíblia isso chama-se idolatria. Idolatria. Por isso, Deus diz para o adversário: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele você vai prestar culto. Você adora a Deus, não a você. 3 degraus que parecem facinhos, não são, para crescermos em espiritualidade em 2012. Então, reparem os 3 degraus. Fique atento a você mesmo. Não se vive só de pão, mas também de toda a palavra que vem de Deus. Seja fiel e Deus sorrirá para você. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não seguirás um caminho próprio, sem nenhuma conversa com Ele, e depois vai pedir ou para Ele resolver o problema. Isso é uma afronta. 3, você é bem-sucedido, mas não é Deus. Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto, ou, conforme algumas traduções, só a Ele adorarás. Queridos irmãos e irmãs, eu quero dizer algo bem simples. Se você está no deserto, se você está atravessando na tua vida um momento de deserto, você vai deixar o deserto. Lembre-se, quem levou Jesus para o deserto foi Deus. Foi o Espírito Santo de Deus. Por quê? Para que Jesus tivesse um tempo com Ele próprio, consigo mesmo. O deserto, as circunstâncias que nos afligem, devem nos levar a pensar, a refletir, a repousar. E ali no deserto,
Jesus fala para o adversário e para ele próprio sobre esses 3 degraus. Queridos irmãos e irmãs, você vai deixar o deserto e vai entrar na terra prometida. Mas cuidado. O primeiro problema da terra prometida é que a gente fica tão contente que a gente acha que é Deus. Amém? Eu vou pedir, nós vamos orar, eu vou pedir que você feche os olhos ou abaixe a cabeça, como você normalmente fala com Deus, fique à vontade, e eu vou orar. E quero que você preste atenção nesta oração. Participe dela. Vá pensando conforme eu estiver falando. Querido Deus, Deus de amor, Deus Todo-Poderoso, nesta manhã nós estamos conversando contigo, ouvindo a Tua palavra, a Tua vontade para as nossas vidas. Pai querido, Tu sabes que nem sempre nós ficamos atentos a nós mesmos e às vezes deixamos que desejos que não tem nada a ver com a Tua vontade tomem conta do nosso coração e aquilo nos cativa e aquilo nos envolve e a gente segue o rumo da vida de qualquer jeito, não te amando com todo o coração, deixando o coração à deriva, a esmo. Pai querido, às vezes nós fazemos isso, eu faço, irmãos e irmãs que estão aqui fazem. Nós te pedimos que o Senhor nos ensine a viver este primeiro degrau, a ficar atento com nós próprios e ter o nosso coração debaixo do Teu amor. Oh Pai, às vezes, na nossa vida, a nossa alma não é fiel, a nossa vida, o nosso diário, o nosso dia a dia não tem nenhuma fidelidade, ou peca por infidelidade aqui e acolá. Pai querido, nós te pedimos que o Teu amor envolva a nossa vida, a nossa alma. Que a gente pratique o que é justo, o que é bom diante de Ti. Oh Pai, queremos ser fiéis a Ti. Queremos que o Senhor sorria para nós. Deus querido, somos bem-sucedidos. Ou caminhamos para isso, ou vamos chegar a isso. Mas às vezes, exatamente por causa do sucesso, não entregamos e não te amamos com todas as nossas forças. E nos idolatramos e nos colocamos em primeiro lugar. Pai querido, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, e que esses degraus em 2012 nos ajude a vencer o deserto, a caminhar em direção à felicidade, à alegria, a entrar na terra prometida e te adorar, porque tudo veio de Ti. Esta é a oração que fazemos nesta manhã, Pai querido. Cada irmão, cada irmã, faça nos nossos corações, na nossa vida, no nosso fazer, o Teu milagre.
É o que pedimos, é o que agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém.